E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma temporada do Fala de Música, um projeto do Viva Open Mall, com patrocínio da Claro, cumprindo todos os protocolos. Estamos sem máscara, mas o distanciamento de 1,5 metro, que é uma pena esse distanciamento de 1,5 metro. Eu queria dar um abraço nesse meu amigo, mas estamos cumprindo as regras e as normas que são necessárias nesse momento, tá bom? Teremos 3 convidados nessa temporada. O primeiro já está aqui, vou falar dos outros 2. Tati Portela e também o Rafael Malenotti. Então aguarde que vai ser muito legal. Quero dar as boas-vindas para o nosso primeiro convidado, Fred Anderson. Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo. Satisfação total tá aí. Cara, sensacional. Muito bom te ver, cara. Eu acho que esse papo vai ser maravilhoso, porque Já conversar tá com um sendo. amigo já é muito bom, né, Fred? É Pra verdade. falar eu tava pensando Obrigado assim, o convite aí da pô, Claro Música, né? mais do que merecido, mais do que necessário esse convite. Valeu. Cara, eu tava pensando assim, que faz muito tempo que eu não te entrevisto. A gente fala muito, conversa muito, mas uma entrevista oficial assim faz tempo que a gente não faz. É verdade, É? cara. É. Eu tava pensando primeiramente assim no teu estilo. O que é o estilo do Fred? Eu fiquei pensando assim, ó, tu é o Jimi Hendrix do funk carioca ou tu é essa foi boa. ou tu é o Catra do rock gaúcho? Acho que as duas coisas, duas, cara. né? Eu acho que de noite um e de dia outro. É verdade. De noite mais Catra. De noite é o Catra do rock gaúcho. De dia é o Jimi Hendrix do funk. Cara, como é que surgiu essa mistura, hein, o Fred? Eu era uma criança metaleira. Eu Foi e o primeiro Nando. som que tu curtiu, foi o metal? Foi, cara. É? Foi. Qual foi a banda que te levou pra isso? AC/DC. Olha, AC/DC. Com 8 anos eu tinha o For Those About Rock, eu tinha o Boa. Van Halen 1, tinha o Dynasty do Kiss e tinha recém saído do Number of the Beast do Iron Maiden. Era criança metaleira. Os amigos ouviam Balão Mágico e eu e o Nando ouvia heavy metal. massa. E aí, enfim. Aí começou a relação com o rock. O pai tinha aquelas coisas, mais James Joplin, Jimi Hendrix, né, Neil Olha. Young, também me ensinou muito. Né? Então o rock veio daí, né? Aí com 10 para 11 anos comecei a tocar sozinho, o Nando deu umas barbadas, ou depois entrei em aula de guitarra, enfim. Eu não de vou vocês me dois é mais prolongar velho? muito na tua pergunta. qual de vocês dois é mais velho? O Nando é mais velho. Mentira, né? Tá falando só pra sacanear ele agora. Tu que tá me sacaneando, porque ele é mais velho sim, tá? Tá, desculpa, eu tô interrompendo Não, a tua enfim. pergunta. Aí tá, toda essa história do rock e tal, mas a paixão pelo funk começou ali quando o Beast Boys surgiu, quando sim. o Run DMC gravou Walk This Way com Aerosmith. Que era chamado Que é uma de fusão funk ao de- rock. Que tipo ali é rock com rap, né? Aquilo me deixou maluco. Eu já tinha pirado com Beat It do Michael Jackson com Ed Van Nossa, Halen. é. Já tinha enlouquecido com aquela mistura. Me lembro direitinho. Tentaram gravar escondido, né? sem, Cara, sem ele contar que era ele. É, né? Ele se escondeu E da banda. o Quincy Jones, o produtor, disse que foi no primeiro take. Ele só fez uma vez aquilo. Já era. Ô, cara, posso repetir? Não, tá não, bom, tá bom. tchau. Então, já vinha essa paixão pelo Beat It, do Michael Jackson, Ed Van Halen com, né? Ali tem uma batidinha eletrônica funk, né? Tem. Então, cara, tudo começou no Um Beat It. metaleiro com um soul Tudo junto. começou no Beat It do Michael Boa. Jackson. A real é essa. Depois Run DMC, Aerosmith com Run DMC, Walk This Way. Então já abriu meu campo para mistura. Boa. Né? Então assim, eu nunca fui purista do rock, nunca fui purista do black music. Eu gosto de várias coisas. Sim. Então assim, na hora de fazer a comunidade ninjitsu, né, depois de já ter tido várias bandas... Essa mistura vem antes da comunidade, então? Na mente, sim. Sim. A gente tinha executado, eu, o Pancho e o Nando, tivemos bandas que faziam funk com peso também, mas era hip hop com peso. Não era essa coisa mais Sim. funk carioca que é a Sim. comunidade com peso. Uma coisa Rage Against, assim. Isso. Naquela fase começo dos anos 90, Sim. Fate No More, aquelas coisas. Boa. Então, assim, a gente sempre gostou muito disso. Mas aí, quando a comunidade surgiu, a gente achou muito legal o DJ Malboro ter feito o Rap Brasil 1 e o 2, que é super tosco, é voz e beat. A gente pensou assim, esse beat é tipo aquela It Streak do Run DMC, sabe? It's in the rock around. Então a gente pensou, isso aí, então assim, essas músicas que a gente tá fazendo, tipo Detetive e tal, vamos fazer nessa roupagem. O beat é aquele meio DJ Malboro, meio Run DMC, e a guitarra pesada. Boa. E a linguagem é muito peculiar, né? A nossa linguagem Mano Chains
digamos assim, todos nós já fizemos letras e tal, mas enfim, esse estalo de fazer música mais engraçada, né? Sim. Surgiu da gente fazendo churrasco como amigo na praia, assim, bem informal, né? A banda começou na praia mesmo? Começou. A comunidade Ninjitsu começou em Tramandaí. Mas tinha um outro nome antes, né? Não, a gente tinha outras bandas antes. Ah, sim. A gente teve Funkstain, a gente teve Borboleta Negra. Borboleta Negra, que é essa que eu queria lembrar. Mas a comunidade sempre foi a comunidade Ninjitsu. Cara, e o processo de composição de vocês é uma coisa curiosíssima, né, cara? Porque como é que surgiu? É uma linguagem nova. A comunidade. Entramos agora na comunidade Ninjitsu, tá? Onde a gente já tinha na cabeça essa mistura toda. E como é que começou esse processo de composição das primeiras letras lá na praia e para montar a comunidade? Então, cara, a comunidade, eu acho que ela tem uma peculiaridade tanto na linguagem de letra quanto na sonoridade. Sim. Se tu pegar um instrumental, se tu botar uma base, tu vai ouvir, por exemplo, uma base de merda de bar, tu vai ouvir uma base de analfabeto. Quem fizer aquele tipo de levada hard rock com beat funk, vão dizer que está imitando a gente. Né? Então, assim, essas duas espécies de... eu vou chamar de piada, mas não no sentido pejorativo. A piada na letra e a piada como... Cara, surgiu muito sem querer, na real. A gente... Na real... Mas é isso que é legal. Foi isso que tornou verdadeiro, entendeu? Isso que tornou mais real a história de vocês. Cara, surgiu muito, muito, assim, despretensioso. Sim. Boa. A comunidade Ninjitsu surgiu despretensiosamente. As primeiras vezes que a gente pisou no palco foi assim, nós fizemos uma música muito engraçada, deixa a gente subir aí pra tocar. Ultraman e Acústicos Desvalvulados. Onde foi isso? Ultraman, acho que foi no Festival FICA, do Anchieta. Olha, no FICA. Aqui. E algumas canjas no Litoral Gaúcho, em Betra, Mandaí, porque afinal a banda surgiu lá. Mas enfim, cara, uma piada interna que se espalhou e se tornou profissão, né, cara? A gente viu que tornou profissão quando ganhou o Democlip lá, Detetive e tal, né? Sim, na MTV. Cara, e vocês não ficaram em algum momento com medo de ficar taxado assim? Porque tem um estereótipo da banda gaúcha fazer um rockzinho engraçado, tipo o que aconteceu com Mamonas, então... Tinha um certo ranço com as bandas gaúchas a partir disso. Vocês pensaram nisso? Tiveram algum medo disso ou não? Cara, então, Vocês foram muito bem recebidos pela MTV, em primeiro lugar, A gente foi cara? muito bem recebido pela MTV. A gente foi bem recebido pelas rádios daqui também, né? Tu sabe disso bem. Eu sei bem. Essa coisa do humor, eu acho que é o seguinte, cara. Humor é sinônimo de inteligência. Eu acho que um cara que não tem senso de humor é burro. Então, assim, que mal tem a música ter senso de humor? Nenhum, né? Nenhum, não, lógico. Então, assim, existem músicas com senso de humor bom e músicas com senso de humor ruim. Então, assim, cabe, né? Eu acho que Graforreia tem um senso de humor inteligentíssimo. Muito. Né? Então, assim, falando de bandas gaúchas que eram engraçadas nessa época, né? Maria do Relento fez isso. Maria do Relento também. Então, assim, a Ultraman e Acústicos Valvulados não tinham humor. Então, assim, a gente era da leva de bandas com humor. É que nós somos pessoas muito bem-humoradas. E se a gente não estivesse sendo humorado na música, a gente não vai estar sendo natural. Essa era a onda de vocês. Essa é a onda de vocês, porque a banda tá aí ainda. Há 25 anos. 25 anos 25 anos. Olha, quase a minha idade. Quem toca mais, tu ou o Eric? O Eric. Ele toca muito, velho. O Eric tem um canal musical aberto, assim, impressionante em termos de criatividade, capacidade, concentração, originalidade. E o Eric é uma pessoa que eu admiro muito. Eu também. Eu sou muito fã. Ele é caprichoso em tudo, nos seus clipes, nos seus arranjos. Muito compenetrado, impressionante, cara. Ele tu toca... sabia que ele ia ser isso? Oi? Tu sabia que ele ia ser isso? Eu sabia, cara. Que coisa boa. Cara, um guri que com 2 anos já tinha... metade dos seus brinquedos era uma guitarra de plástico, né? Que massa. Então, assim, começou a tocar com 4 para 5. E um exemplo, tendo um exemplo... em casa e próximo, de que a música vale a pena, né? Isso foi um dos grandes motivos
eu sempre sonhei em ser músico, sempre fiz faculdade simbolicamente, né? Não finalizei faculdade nem nada, já no colégio já sonhava em ser músico. Mas aí, quando eu tive o Eric com 21 para 22 anos, a comunidade estava começando, eu pensei, agora ou vai ou racha. Sabe que eu tive meu filho também assim, por essa idade. Ou vai assim. ou racha. É isso aí. Agora é a hora que ou a música embala ou eu desisto. Então eu pensei o seguinte, ela vai embalar e ele vai ter orgulho disso. Massa. E ele vai ter perto dele um ser humano que mostre que música vale a pena. Boa. Que é um trabalho. Né? Que é um trabalho. Ele chegou a subir no palco do Planeta Atlântida contigo? O Pequenininho? Eric, ele tinha 6. É isso, tava tentando lembrar. Sensacional aquilo, velho. Foi, cara. Foi tipo um batizado, né? Pois é. O batizado dele foi naquele palco. Um público de milhares de pessoas com 6 anos, ele não ia querer outra coisa. Eu pensei assim, tinha uma música que ele tinha composto o riff da guitarra, a música Patife, do nosso segundo disco. Ele tinha criado o riff comigo, assim, né? E aí eu pensei, cara, tu não quer tocar isso aí no Planeta? Ele disse, quero. Tem certeza? Tenho. Vai encarar? Vou. Ah, que legal. Sensacional, velho. Eu garanto que tu ficou muito mais nervoso que ele. Eu devo ter ficado, mas a alegria era tanta, cara. Aquele palco era muito legal, né, cara? Era uma coisa meio de estar em casa, né? Total, cara. Muitas coisas legais acontecendo. Eu não sabia qual era a idade do Eric. Eu lembro dele pequenininho no palco antigo, mas não sabia. 2005. 6 anos, cara, ele é muito pequeno. 7. E aí o mais legal ainda é que aí tem uma influência que vem desde da outra geração que é do teu pai, que é o Hendrix, nessa história. Jimi Hendrix, né? Olha aí, ó. Olha ali. Aí, a lente da verdade, aí, ó. Lembra do Clodovil, a lente da verdade? Olha ali. Que massa. Jimi Hendrix. Sensacional. Como é que surgiu o projeto para vocês tocarem juntos, o Hendrix Experience? O Experience. Então, cara, isso aí depois de milhares de anos de carreira e o Eric já tem 4 discos, né? 4 discos, né? Ele tem mais disco que muito cara da minha idade, né? Então, a gente resolveu fazer para se divertir. Você já tocava se divertir. Coisas do Hendrix em casa juntos? Já. Eu vou te falar que eu sou meio impaciente para tirar a música dos outros. Eu sempre tive mais facilidade de pegar o violão e inventar uma coisa do que tirar uma coisa. Tem pessoas que têm mais facilidade para uma coisa, né? Eu tenho mais facilidade para criar. Para mim é mais fácil criar. Mas Jimi Hendrix é um negócio que eu sei tocar quase todas as músicas. Então, assim, ensinei pro Eric muita coisa de Jimi Hendrix e tal. Então, assim, juntar com o Nando e fazer uma coisa muito... O meu pai tinha mais ou menos uns 15 vinis do Hendrix. Nossa, fora os oficiais e os piratão, né? Então, assim, a gente fez esse... Muita coisa que saiu pós-morte também, as gravações. Muita coisa. Do nada aparecia uma vez por ano, saiu uma gravação do Hendrix, assim, que Sim, descobriu. ainda continua surgindo, né? Então, assim, a gente fez esse projeto de Jimi Hendrix como uma diversão em família. Ele é despretensioso financeiramente, assim, é mais uma homenagem. Mas é pra se divertir no palco. Pra tocar, assim... O que é uma coisa muito legal, que ficou num conceito muito legal. As pessoas sabem que se tem uma apresentação do Experience, todo mundo vai querer ir assistir. Então, assim, a gente... E também não faz aquela coisa de cover... Cover, sabe? Que imita a roupa. Faz com o teu jeito. É a família ali tocando Hendrix. É muito bom isso, cara. Falando em a família tocando, a família pode ir no aplicativo do Claro Música e ouvir tudo isso que a gente está falando aqui, tá? No aplicativo do Claro Música tem tudo isso que a gente fala aqui no Fala de Música. Com certeza. Cara, tu é DJ também, né? Ô, meu colega DJ. Pois é, né? Colega... Se tu for ver bem, a gente nunca tocou junto, a gente tinha que fazer uma dessas, né? E tu vê só, eu toco há tanto tempo guitarra que DJ que eu faço há menos tempo já faz uns 13 anos, né? Sério? Faz 13 anos que eu sou DJ também, né? E tu leva a guitarra pra tocar junto, fazer um live PA de vez em quando? Não. Já fez isso? Não, porque eu... Porra, mas isso tá caindo de maduro há 13 anos. Sim, cara. Eu sempre gostei de separar os personagens. Digamos, o Chernobyl surgiu quando eu virei DJ, né? O Chernobyl não surgiu no Rock Go? Surgiu no Rock Go, mas aí eu aderi ao apelido. Sim. E aí quando eu assinei minha primeira produção como DJ, eu assinei DJ Chernobyl. Legal. Aí virou. Então, assim, mas... Tocar como DJ, normalmente... Eu nunca pensei em levar guitarra porque
Eu já faço isso de levar guitarra. Pra todos os lugares, Era pra até ser, no banheiro. eu gosto de ir com um pendrive, 2 e um boa. fone de ouvido Que e era facilidade. isso. Que facilidade. Mas na pandemia aí eu tenho feito umas livezinhas em casa muito louca. Eu sei, velho, eu assisto todas. Eu tô afim, e eu fiz 2 com o André Sarati, Baita DJ, grande querido. DJ, produtor, um gênio, né? É. Eu fiz 2 com ele tocando guitarra. E aí eu comecei a pensar que isso pode acontecer quando o mundo retomar, Claro, né? cara, claro, velho, maravilhoso isso. Tu tem tudo pra fazer isso. Tem. É. Porque tu tem a noção de mixagem das frequências, o que embola, o que combina, o que não combina. Exatamente. Como eu produzo, o momento em que a guitarra entrando, ela vai entrar naturalmente. Não vai sobrepor, não vai ficar como se não fizesse parte da música. Isso. É o grande lance do produtor. E tu também é produtor, Então eu já tô prometendo aqui, hein? É isso aí. Quando Show. o mundo retomar pós-pandemia, eu quero que tu combine da gente fazer um som junto também, né? DJ com guitarra fechado. e mais Paz. Ah, show. Meu, tu tá produzindo alguns grupos, alguns artistas aí, que é outra parada tua. Ser produtor. O produtor tem que ser na minha opinião, o produtor tem que ser um grande músico. Tem que saber muito de música, que é o teu caso. Como é que tá sendo isso? E eu queria que tu explicasse, porque é uma onda que eu não conheço tanto, que é a onda do funk, cara. Sim. Quem são esses caras que tu tá Eu comecei produzindo mais pro lado do funk. Quando o funk... Os primeiros funks produzidos fora do Rio de Janeiro tem a minha mão envolvida, né? Que se for considerar grupo, não estou falando da banda Comunidade Angite, tem influência funk. Sim. Estou falando de projetos funk fora. Eu produzi para selos americanos, ingleses, japoneses, alemães, tudo. Eu produzi muita coisa. Entre 2005 e 2010 eu produzi mais funk. Como o Bonde do Rolê, eu trabalhei com o Diplo, né? Que é o Diplo do Major Lazer. Sim. Eu trabalhei 2 discos com o Diplo, né? A gente assinou com a gravadora do Franz Ferdinand, a Domino Records da Inglaterra, Sim. lançou os primeiros discos. Eu comecei a trabalhar para 2 selos do Japão, o KSR. Eu produzi 12 faixas em funk, produzi 2 vinis para um outro selo do Japão também, que me levou a tocar no Japão. Então, assim, eu estava trabalhando em casa... Depois me conta como foi tocar no Japão. Foi bem louco. Eu estava trabalhando em casa, fazendo show da comunidade de fim de semana, e em casa trabalhando já essa coisa de música... rede social era MySpace, que era mais comum nos Estados Unidos. MySpace, claro. Eu usava o MySpace Music muito. Eu cheguei a lançar uns 4 vinis no exterior, tudo nessa época aí. Hoje, o que eu tô te falando? Na minha raiz, o que me levou a tocar lá fora foram as produções de funk, fazendo um funk de um jeito mais globalizado. Mistura de funk com eletrônico, mistura de funk com rock, mistura de funk com rap. A coisa não tão pura funk carioca. Assim. Não, porque isso aí é difícil eles terem identificação, os gringos, né? O gringo, ele quer que por exemplo, o festival que eu toquei no Japão, o Fuji Rock Festival, eu fiz a cultura mundial musical misturada com funk. Boa. Eu não toquei nenhuma música pura funk. Eu fiz versão funk até de Smashing Pumpkins, de New Order, de MIA, de várias coisas, pra tocar lá fora. E isso me tornou DJ. Porque eu comecei produzindo para pequenos selos. Começou a tocar os teus sons. E eu comecei a tocar as minhas produções. E aí o funk me projetou como DJ, mas esse funk diferenciado, mais cosmopolita. Entendi. E o funk permite isso, né, Mas Fred? hoje eu não produzo mais muito funk, viu? Ah, é? Eu produzo música em geral para todo mundo. Pessoas lá, com a cantora Keila lá do Tecnobrega, do Pará. Pagode, samba, eu vi. Samba também, Nossa. o grupo Sambari. A Daisy Tigrone é uma que eu sigo trabalhando, do funk, que eu gosto muito da Daisy. Que massa. E então eu quero te dizer que o funk começou a produção, né? Mas hoje em dia tem de tudo, né? O que dá mais prazer de produzir? De produzir. É o beat, né? É o beat. Independente a construção do estudo. beat. Eu gosto da construção do beat. Eu sou guitarrista com alma de baterista, né? Eu gosto do beat. Cara, se o beat é bom, cara, Já era. Depois o resto é um detalhe. Uhum. Ele faz a base para Eu gosto. Eu começo fazendo uma música com bumbo e com caixa. E eu sou guitarrista. Depois vem a guitarra. Sim, a base. A base.
E como é que esse trabalho ele entra em algum momento na comunidade ninjitsu? Entra. Ele já começou entrando no Michael Douglas Syndrome, a base de Eu Tô Sem Erva, a base de Não Aguento Mais, Sim. a base de Cowboy. Já são bases que eu fiz no meu sampler, né? Que o Dudu Marotti aprimorou. A gente fez o disco em estúdio com ele. Ali começaram já, né, cara? Então, assim, mas sempre com esse cuidado, né? De que a comunidade ninjitsu é uma banda. Ela não vai se transformar numa parada... eu sempre respeitei muito isso, né? Tipo... O leque musical de tu ser um produtor DJ independente, livre para criar, ele não pode estragar a sonoridade da banda. A banda tem uma sonoridade. Sim, né? tem Então, uma personalidade, tem uma... Por exemplo, essas coisas mais... Por exemplo, o Daniel Peixoto, que é um cantor de Fortaleza, que eu produzo os tracks. A gente faz sempre uma coisa tropical, um eletrônico pesado com influências tropicais. Essas coisas assim não tem a ver eu fazer com a comunidade. Sim. A Keila, lá de Tecnobrega, de Belém do Pará, que eu produzo muita faixa também. Aí... eu queria ver o Manu Chains cantando a música da Keila. Seria legal. Ia ser legal. Mas estamos fazendo bastante música aí na pandemia, né? É mesmo? A comunidade ou tu? Porque eu vi um papo teu com o Bob, querido Bob. Bob Pop. Bob Pop. E tu falou o seguinte, que tu estava produzindo mais agora durante a pandemia. Que ela te permitiu produzir mais. Sim. E com mais liberdade. Com mais liberdade e também como uma solução de vida, fazer música, né? Tipo assim, eu sempre saí para tocar, para buscar o dinheiro, né, no fim de semana, para viver. Isso por mais de 20 anos. Agora eu me vi... Muitos se viram num abismo, né? Não tem como sair para tocar. Então, assim, eu pensei, o que eu sei fazer música, produzir? Eu vou fazer música todos os dias. Já foram mais de 50 faixas lançadas na pandemia, desde que começou, né, essa coisa... Pandemia, eu digo não poder mais sair para fazer show. Já são mais de 50 músicas lançadas. Eu tenho trabalhado como se eu fosse uma empresa, que eu fosse o patrão e o funcionário. Que maravilha. Eu trabalho todos os dias sentado fazendo música. Eu tenho 4 guitarras de um lado, 2 teclados, computador, 2 monitores. Eu vi tu fazendo essa semana lá fez uma livezinha, eu achei um surf music naquele som que tu tava fazendo lá. Eu devia estar dando uma... Pelo menos os 3 primeiros tipos de guitarra que tu botou ali. Quando eu ligo para fazer uma livezinha é mais por diversão mesmo, porque quando eu tô focado produzindo ou mixando, eu não abro live. Eu gosto porque tu faz live que nem eu gosto de fazer, assim, aqui não avisa ninguém, só abre ali, vou fazer uma live agora. Que não é o caso, tipo assim, eu como produtor é bem isso mesmo. Mas a comunidade já fez coisas mais sérias, Sim. assim, né? Mas, enfim. Cara, a solução que eu encontrei para viver foi fazer música todos os dias como se fosse um trabalho. Sim, cara. Muito tempo preso em casa, muito tempo sem fazer o que tu sempre fez. É o momento de se reconstruir, é o momento de jogar pra cima também, né, Fred? E cuidei muito da alimentação também, né, cara? Cara. Alimentação. O que mais que te trouxe de bom isso? Esse confinamento. Aprender a ser pão duro com a grana, né, cara? Não dá pra gastar. Não dá pra gastar. Tu tá só em casa, né, meu? Não tá fazendo dinheiro. Tu não tá fazendo grana, tá fazendo pouca, né? Tá fazendo pouca, muito pouca em relação, né? Tipo, tu aprende a trabalhar e não ganhar também, né? Que é uma sensação, tipo, de dar um soco no ar, né? Obrigado, Viva Open Mall, é claro, que tá nos proporcionando trabalho legal, aqui. Isso é maravilhoso, muito obrigado. Aqui no palco, não, Claro mas assim, Música. Parece que agora embalou, que tu já te acostumou com o mundo assim. Eu odeio essa coisa de novo normal, mas, cara, o que eu posso fazer, cara? O que eu posso fazer fora me isolar? Tem que fazer isso. Essa é a proteção que a gente tem que ter. E é isso. Eu não sei se é um novo normal, cara, mas é uma nova vida. E ela vai trazer coisas boas também, sabe? Eu me apego a isso. Eu sei que vão ter coisas boas. Cara, a gente tá mais perto em função da tecnologia, que a gente não usava tanto, sabe? Isso aí foi um negócio que deu um salto. Cara. Não só no mundo, como na minha vida. Agora, eu cuido da comunidade ninjitsu como uma gravadora, como um selo independente. Eu fiz aula de produção fonográfica com a minha amiga Drica. Olha que legal. Um beijo pra ela. Beijo pra Drica. Beijo, Isso Drica. aí, todo músico devia fazer uma aulinha de 3 horinhas, né? E cuidar da sua própria carreira. Não, trabalhar com gravadora também, mas sabendo tudo que está acontecendo, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta.
qual é o músico, qual é o artista que tu adoraria ter tocado junto ou tu gostaria de tocar um dia? Então, eu como guitarrista, É. eu gostaria muito de tocar, apesar de eu achar o Nando o melhor baixista que existe, eu tenho o sonho de tocar com o Flea, do Red Hot. Cara. Eu acho que até o Nando tem vontade. Assim, a gente abriu o show do Chili Peppers, né, em 2002. Sensacional. Foi um sonho para a comunidade. E se fosse assim, eu acho que se fosse para rolar um sonzinho assim com um brother, seria o Flea. Eu ia te perguntar de um show histórico, mas eu acho que o da comunidade abrindo o Chili Peppers foi. Foi. É? Cara, foi. Claro, foram 18 apresentações no Planeta Atlântida, que todas foram históricas, né? Teve umas mais, umas menos, mas todas foram históricas. Mas tocar com o Chili Peppers foi o sonho, né? Velho. Tu falas nos shows do Planeta Atlântida e eu sempre defini o show da comunidade como um show aeróbico do Planeta Atlântida. Cara, impressionante. Assim como o Lulu Santos botava todo mundo pra cantar em uma voz só, assim como todo mundo ficava sensibilizado com as músicas do Nenhum de Nós, que era um show também muito participativo, a comunidade fazia um show aeróbico, as pessoas pulavam, se sacudiam o tempo inteiro. Essa é a vibe do nosso show, né? A gente tem essa intenção e esse é o nosso objetivo na elaboração do set list, é show de arena, é banda de festival, é banda de final de Copa. Não, a comunidade é final de Copa com 10 em campo. É verdade, cara. É tipo... Perdemos um e a gente tem que ter mais garra. Quebrar tudo. É sempre assim. Aqui no Fala de Música, a gente não só fala de música, a gente ouve música também, cara. No aplicativo Claro Música, você pode ouvir tudo que a gente está falando aqui, todas as músicas que a gente está falando e muito mais, tá? Então vai lá no aplicativo que eu já estou vendo aqui e vou mostrar pro Fred as coisas legais que tem, tá bom? Me conta a história do Japão, que a gente pulou essa etapa. Então... Como é que foi tocar no Japão? Como é que foi tocar para japoneses? Eu estava produzindo muitas coisas, o dono de uma das gravadoras que eu trabalhava era curador de um festival, Novas Tendências, eu toquei no mesmo palco que o Justice, que a Lily Allen. Olha aí, cara. Só isso, Nossa. né? Então, assim, novas tendências mundiais, né? Eu vinha produzindo, eu toquei o meu tipo de funk maluco, né? Em Fuji Rock Festival 2007, né? Palco principal, Iggy Pop, Muse, né? Beast Boys. E eu no segundo palco, né? Com o Justice, com a Lily Allen. Que massa. Com A-Track também, DJ. O que falta tu fazer? Falta fazer mais um super hit? Não, falta bastante coisa, né, cara? Mas assim, um dia depois do outro, né? Eu tenho os meus sonhos, né? Senão agora a gente aprendeu isso. Senão a gente se desespera, né, cara? Mas o que eu quero é uma vida boa para os meus filhos, né, sobrinhos, né, para as próximas gerações. Isso é o que me falta, eu ter uma certeza, essa tranquilidade, né, que a gente não tem, porque tá meio desesperador o mundo, né? Mas vai melhorar. Eu sei que tu perguntou uma coisa mais focada na minha carreira, mas é que eu tenho um filho que vai ser músico também, né, cara? Que já é músico. É músico, 4 discos. Eu não preciso te dizer, eu tenho certeza que tu tem a ideia da felicidade que eu tenho de estar conversando contigo. A oportunidade que o Viva Open Mall e a Claro estão me dando de conversar contigo, assim como os outros amigos que já passaram e vão passar aqui. A gente viveu e está vivendo um ano atípico, muito complicado, que a gente nunca viu antes, tá? Tem coisas ruins para todo mundo, para a gente finalizar esse nosso papo, eu queria que tu mandasse uma mensagem. A gente está muito próximo do final do ano, as coisas ficam mais sensibilizadas, o teu coração é uma coisa gigantesca que eu conheço, e eu queria que tu mandasse uma mensagem legal, como tu quisesse, até se tocando alguma coisa no violão ou falando para as pessoas que nos acompanham aqui, pra gente finalizar. Que responsa, hein, tio? É responsa, eu quero que tu use o coração de verdade e a tua sensibilidade pra gente dar uma força para essas pessoas todas que estão, assim como a gente, passando por esse momento atípico. Eu não quero nem falar que é difícil, que a gente sabe que mas buscar coisas boas. Cara, eu acho que o ano tá acabando aí, eu acho que uma das grandes fórmulas da infelicidade é a gente ficar se lamentando pelas coisas que já passaram. Então, assim, é bola pra frente. Se perdeu, daqui pra frente a gente vai
fazer melhor. Todo mundo tem a chance de construir um novo passado. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado, meu irmãozinho. Valeu. Te amo de verdade. Obrigado. Eu também. É isso. A gente encerra essa edição, mas vem mais por aí, tá bom? Obrigado, Viva Open Mall e claro.